Em Lucas, capítulo de número 3. Lucas, capítulo de número 3, versículo 36. Eu queria continuar falando, esse era o propósito no meu coração, sobre a terra de Dan até Berseba, porém, o Senhor trouxe essa palavra, nesse tempo escatológico, tempo de medo, tem muitas pessoas que estão com medo do fim, de guerras e rumores de guerras, tribulações, e eu quero, aqui com o auxílio do Espírito Santo, nessa noite eu preciso da ajuda dele, para trazer uma luz para os irmãos, acerca do fim das coisas, amém? Está em Lucas, capítulo número 3, versículo 36, os irmãos acharam? Lucas 3, 36. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: filho de Cainã, filho de Arfaxede, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus, amém? Que o Senhor nos abençoe diante da sua palavra, nessa noite. Irmãos, talvez nessa hora que eu estava lendo os nomes aí, a sua Bíblia tem outro nome, diferente. É que são traduções, mas é o mesmo indivíduo, tá bom? Então não muda os nomes. Esse texto que nós lemos aqui, ele está falando a respeito da genealogia de Jesus. Diferente de Mateus, que vai para frente, digamos assim, a de Lucas vai para trás. Ou seja, aqui vem desde José até Deus. Se a gente for para frente, então vai ser Adão é filho de Deus, amém? Por que Lucas traz a revelação que Adão é filho de Deus? Porque Cristo que trouxe essa revelação. Na velha aliança, a não ser uma única vez, Israel é chamado de filho de Deus. Mas na velha aliança, todas as vezes que a palavra filho de Deus aparece, ela está conotada a anjos, nunca a homens. Então, só Lucas consegue falar que Adão de fato ele é filho de Deus, porque a Bíblia nos diz que o Senhor Deus, ele através de Cristo expressa a sua imagem. Ou seja, antes de Jesus, ninguém chamava o Pai de Pai. Chamava de Deus, de Jeová de Sabaote, Jeová Jireh, Jeová de Sedequenu, Jeová Roi, Jeová Rafa. Alguém já ouviu esses nomes? Tem uma música do Kleber Lucas bem antiga que fala todos esses nomes. Jireh, o Deus da minha provisão, Rafa, o Senhor é minha cura, e assim vai sucessivamente. Se chamava Deus de tudo, menos do maior dos nomes dele, que é o quê? Pai. Então, Cristo revela o Pai. Por isso que o texto aqui vai dizer que Adão é filho de Deus. Amém? Adão teve 3 filhos homens. Mulheres deve ter um monte, mas homens tem 3: Caim, Abel e Sete. Caim matou Abel, todo mundo sabe da história, e por isso ele foi banido da genealogia. Então, Caim é pulado. Se você olhar aqui, tanto lá em Judas, vai dizer que ele foi banido, Em Judas tem um versículo dizendo assim, que Enoque profetizou, e Enoque o 7º depois de Adão, mas na verdade ele seria em tese o 8º, porque Caim foi tirado da genealogia. Então, Adão teve um filho, e o nome desse filho foi Sete, após o episódio lá de Caim e Abel. E a Bíblia diz, irmãos, que Sete foi feito à imagem e à semelhança de Adão, mas não do Adão que foi plantado no jardim, amém? Aqui, irmãos, está algo muito importante que nós temos que aprender sobre a nossa redenção. O homem, ele não é a imagem e semelhança de Deus. O homem é a imagem e semelhança de Adão
caído. Está na Bíblia. Ah, mas eu aprendi. Com todo respeito, aprendeu errado. O homem não é a imagem e semelhança de Deus. O homem é a imagem e semelhança de Adão caído. Quem era a imagem e semelhança de Deus era Adão antes de cair, ou seja, antes de pecar. Depois que ele peca, a Bíblia nos diz que ele teve um filho à sua imagem. Só você ler na sua casa, depois Gênesis 5. A sua imagem e a sua semelhança. Como que chamou-se esse filho? Sete. E a Bíblia diz que Sete teve um filho, e esse filho se chamou Enos. Deixa eu ver se eu estou indo aqui certinho, porque eu não lembro tudo de cor, mas estou indo. Enos. E Enos, no tempo de Enos, se começou a invocar o nome do Senhor. Amém? Você invoca o nome do Senhor? Irmãos, o nome do Senhor é um tabernáculo, amém? Por que é um tabernáculo? É uma tenda. Você já montou barraca? Já foi acampar? Esse é o nome do Senhor. Se nós chegarmos aqui e nós falamos: Senhor, invocamos teu nome, a tenda se arma, o tabernáculo desce, amém? Então Jesus não estava aqui, ele está aqui porque nós invocamos o nome dele. Então, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Aqui é uma expressão da igreja. Quando nós temos aqui? Não sei, não vou nem chutar. 50, 40, 60, sei lá quantos. Então tem mais de 2 ou 3. Então invocamos o nome e o Senhor se manifesta na Assembleia. Amém? Então no tempo de Enos, a genealogia de Sete começou a invocar o nome do Senhor. E aí foi indo. E eu não vou falar cada personagem desse, irmãos, mas hoje eu quero falar um pouco sobre Enoque e Matusalém. E aí o texto continua indo e diz que Enoque, ele teve um filho, e esse filho se chamou Matusalém. Enoque teve um filho, e esse filho se chamou Matusalém. E o que isso tem a ver com o fim dos tempos, não é verdade? Eu comecei falando para os irmãos que hoje a gente ia falar um pouco sobre o fim dos tempos, e até agora estou falando de genealogia. Então eu vou ler um texto em Mateus 24, se você quiser abrir ou não abrir, não precisa, mas para nós caminharmos para essa ideia que eu quero propor para os irmãos. Enoque teve um filho chamado Matusalém. Lá em Mateus 24, 37 diz assim: pois assim como foi. Irmãos, isso é a Bíblia, ela é recheada desse aspecto. Pois assim como foi. Ou seja, tanto para frente como para trás existe uma coisa que nós chamamos de revelação progressiva de Deus. Ou seja, Deus vai se revelando a nós progressivamente. Tem muitos textos que eles têm uma dualidade de interpretação. Jeremias 4, Isaías 14, Ezequiel 28. Eles estão falando de algo que está acontecendo na terra, prefigurando algo que ainda vai acontecer, ou algo que está acontecendo, falando de algo que já aconteceu. Daniel 7, Daniel 8, esses textos, tem vários na Bíblia, dessa forma, mostrando algo que está acontecendo, mas que vai acontecer, ou mostrando algo que está acontecendo, que já aconteceu. Então o texto que nós lemos aqui de Mateus 24, 37, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, do jeito que foi nos dias de Noé, será no tempo da vinda do Filho do Homem, amém? Quem disse isso? O Senhor Jesus, no sermão, melhor dizendo, nas ordenanças lá do monte de Mateus 24, quando começa aquela conversa acerca do templo ali, ser restituído ou não, e o Senhor vai mostrando para eles muitas coisas acerca do fim. Pois assim como naqueles, melhor dizendo, dias antes do dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, irmãos, aquele pessoal antigo, depois você pode ler melhor na sua casa, eles viviam muito tempo, 700, 600, 800. O Matusalém viveu um monte de anos, quase 1000 anos. Então, qual é os dias de Noé? Os dias de Noé é o tempo antes do dilúvio. Ou seja, é os dias antes do dilúvio que mostram os dias de Noé. Amém? E o texto que nós lemos aqui diz que assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Para a gente não ficar apavorado, desesperado. Hoje, qualquer pessoa vai lá no TikTok com uma inteligência artificial, faz um monte de vídeos lá estranhos e posta, e a gente acha, ai, quem é o anticristo, quem é aquilo, aquilo outro. Eu estou falando aqui para os irmãos que o Senhor já nos mostrou um caminho. O Senhor já deixou uma forma para nós somarmos. O Senhor já deixou como que as coisas vão acontecer. Amém? Não é proibido ir lá e fazer tudo isso, mas desde que seja da forma que o Senhor deixou instituído. Aí você lembra que eu disse que Enoque teve um filho, o nome do filho se chama o quê? Matusalém. Esse nome, irmãos, tem vários significados, mas um significado bem forte dele, e muito bem respaldado, é que significa sua morte trará juízo. Matusalém significa sua morte trará juízo. Porque, irmãos, no tempo de Noé, eu não vou entrar aqui hoje porque eu não vou soltar isso para os irmãos aqui em cima hoje, isso daí é coisa para a classe teológica. Mas o mundo não chegou ainda na perversidade dos dias de Noé. Você talvez fale, o mundo está pervertido, não chegou perto ainda. Está longe de chegar nos dias de Noé. Eu garanto para os irmãos. Mas não é um assunto de nós tratarmos em pregação, é um assunto de tratar em estudos. Mas o mundo não chegou nem perto ainda, está caminhando. Porque o texto diz, tem que ser como nos dias de Noé, para que o Filho do Homem venha. As coisas no tempo de Noé eram difíceis, eram profanas, eram de extremas trevas. Então, poucos invocavam o nome do Senhor, pouquíssimos. Tanto é que quantos foram salvos na arca? Alguém lembra? 8. Família de Noé, somente. Os 3 filhos, as 3 mulheres, ele e a esposa. 8. Então, de um mundo inteiro, só 8 se salvaram. Você imagina, não é porque Jesus não queria salvar os outros, ou o Pai não queria salvar os outros. É porque não tinha. Era perverso o mundo. Mas, antes que isso acontecesse, houve uma profecia. Porque na Bíblia, irmãos, muitos textos, ou muitas pessoas nascem debaixo de uma profecia. Por exemplo, Isaac, Abraão e Sara, ou melhor, Sara riu. Então por isso que Isaac tem o nome de Isaac, sorriso, risada. Então havia essa cultura de se colocar nomes prefigurando algo. Dizem, por exemplo, que Jacó significa o que agarra. Jacó não perdia oportunidade, né? Fazia negócios, aquele que agarra. Então, Enoque teve um filho e ele pôs o nome de Matusalém. E o texto vai nos dizer que o nome, ou a tradução desse nome é sua morte trará juízo. Agora imagina, irmãos, você, porque Enoque serviu o Senhor, você tem um filho e saber que quando aquele filho morrer, virá o quê? Juízo. Como você cuidaria do seu filho? Você cuidaria de que forma do seu filho, sabendo que quando ele morresse, sua morte trará juízo? Como que você lidaria com esse seu filho? Você ia ser super protetor ou você ia falar, desculpa a expressão, vou deixar ele meio ali, que se ele morrer vai parar toda essa patifaria na terra? Como nós lidaríamos, irmãos?
do nosso filho, sabendo que houve uma profecia sobre o seu nome. Qual profecia? Sua morte trará juízo. Sua morte trará juízo. Esse é o significado do nome Matusalém. Então, como que você agiria se você fosse o Enoque? Você cuidaria demasiadamente do seu filho? Rapaz, o menino vai andar de bicicleta. Não, não vai andar não. Se cair de bicicleta e morrer, sua morte trará juízo. Amém? Mas irmãos, eu vou deixar o Enoque um pouquinho aqui. Depois a gente volta nisso daqui. Eu quero que você entenda com clareza essa mensagem hoje, para que você não seja enganado por meio de doutrinas e medo das coisas. Irmãos, nós não esperamos o anticristo, amém? Tem alguém que espera o anticristo aqui? Nós não esperamos o anticristo. Nós não esperamos o sétimo rei. Porque a maioria das pessoas, até nisso eles não têm essa compreensão. E louva a Deus que o Senhor me deu, e não só a mim, muitos outros irmãos. Mas existe um sétimo rei, e ele se tornará o anticristo depois da sua morte. Está lá em Apocalipse 13. Uma das cabeças vai ser ferida de morte, e ele sairá do abismo e se tornará o anticristo. O anticristo não vai governar 7 anos. Na Apocalipse 13 diz que ele vai governar por 3 anos e meio. Mas nós não esperamos também o sétimo rei, amém? Nós não esperamos a marca da besta. É um chip, é uma tatuagem quântica, é um código de barras, é o quê? Não quero nem saber, eu sou marcado por Jesus. Amém? Porque Jesus me marcou, não tem como eu ser remarcado. Eu já fui marcado, já fui vestido, já fui revestido. Amém? Já fui marcado por Jesus, já fui selado com o Espírito Santo, já fui batizado no Espírito, já fui vestido de Cristo e já fui revestido de poder, como está lá em Atos 2. Não há lugar para besta. Não há lugar para o anticristo, amém? Eu não estou esperando nem a besta, nem o anticristo. Eu também não estou esperando a grande tribulação. Eu não estou esperando os rumores de guerras, que as ondas do mar fiquem violentas. Tudo isso são promessas para o fim do tempo. Eu não estou esperando os cavaleiros, amém? Tem pessoas que dizem que eles já saíram, tem pessoas que dizem que vão sair, tem pessoas que dizem que já saiu 1, tem pessoas que dizem que saiu 4, tem pessoas que dizem que saiu 5 dos selos, os 4 cavaleiros mais um selo, o 5º selo se abriu. Eu também não estou esperando se abriu ou deixou de abrir, irmãos. Eu não estou esperando as guerras, os rumores de guerra, o bramido das ondas do mar, as taças sendo abertas. Não estou esperando nada disso, amém? Você está esperando alguma coisa disso? O que nós esperamos, irmãos? O Senhor. Nós esperamos o Senhor. Eu não estou esperando o anticristo, eu estou esperando o Senhor. Então, da mesma forma que eu quero que você entenda hoje, e que você traga para o seu coração hoje, é que nós não estamos esperando o juízo, amém? Ou seja, Enoque não estava esperando que Matusalém morresse, para que viesse o juízo. Como eu sei disso? Gênesis, no capítulo número 5, diz o quê? Gênesis capítulo número 5, 21, diz assim: e viveu Enoque 65 anos. Quantos anos Enoque viveu, irmãos? 65 anos, e gerou Metusalém, ou Matusalém. E o texto diz: e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, ou Metusalém, 300 anos, e gerou filhas e filhos. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E o texto, no versículo 24, diz assim: e andou Enoque com Deus, e não mais se viu ele, porquanto Deus o tomou para si. Amém? Enoque não estava esperando se Matusalém ia morrer ou não. Enoque estava andando com Deus. Eu não estou esperando o anticristo, irmãos, eu estou esperando o Senhor. Eu não estou esperando a besta, eu estou tentando vigiar para que o Senhor não me pegue desapercebido. Então Enoque
Ele não estava esperando se Matusalém ia morrer ou não para ver o juízo de Deus vir sobre a terra. E a profecia não voltou vazia. No ano e no mês que Matusalém morreu, o dilúvio veio sobre a terra. Mas onde estava Enoque quando o dilúvio veio sobre a terra? Com Deus, porque ele andou com Deus e não mais era, porque o Senhor o tomou para si. Então, nesses rumores de guerra, nessas ideias teológicas, o que nós temos que fazer, irmãos? Andar com Deus. Andar com Deus. É isso que nós temos que fazer. Eu sou pré-parcial. Se alguém perguntar qual é a sua confissão teológica, escatológica, eu sou pré-parcial. Eu posso estar certo? Tenho bastante texto ao meu favor. Tem irmãos que são mid, tem irmãos que são pós-tribulacionistas, tem irmãos que são amilenistas, preteristas, uns são dispensionalistas como eu sou, outros são aliancistas. Indiferente de quem você seja, do que você creia, ande com Deus. Porque eu como pré posso estar errado, mas você também como pós pode estar errado. Como mid pode estar errado. Enoque não ficou debatendo se Matusalém ia morrer ou não para ver o juízo de Deus. A Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus e não mais era, porque o Senhor o tomou para si. Amém? Então, quando aparecer lá na internet, levantou o anticristo. O que é o anticristo? É esse, aquele outro ali, é isso, aquilo outro. Não quero nem saber, irmãos. Eu tenho minhas teses teológicas, mas eu não quero nem saber. Eu quero saber se eu estou andando com Deus. Porque se for pré, ele não me pegará despercebido. Se for pós, também não. Se for mid, também não. Se for milenismo, também não. Indiferente das teses teológicas que nós colocamos, nós ensinamos, o importante é andar com Deus. O importante é se você está andando com Deus. Não é importante se você é pré ou pós, se nós vamos passar pela grande tribulação, se nós vamos passar só pela tribulação, se nós vamos passar pela grande tribulação e não vamos passar pela ira. Eu consigo, irmãos, pela graça de Deus, explicar esses pontos para os irmãos, mas eu não estou nem aí com eles. Eu quero saber se eu estou andando com Deus. Porque se tiver alguma coisa na minha teologia que eu não vi, se eu estiver andando com Deus, eu serei tomado, amém? Se eu estiver lado a lado com o meu Senhor, eu serei tomado. Então, Mateus, no capítulo, Lucas, melhor dizendo, no capítulo de número 21, versículo 34, diz assim: guardai-vos. O Senhor não está falando isso para o mundo, irmãos. O mundo jaz de quem que é o mundo? Do príncipe da potestade do ar. A Bíblia nos diz que o príncipe deste século, o Senhor do mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho. O mundo jaz do maligno. O Senhor não está falando com o mundo, o Senhor está falando com os seus. E Ele diz: guardai-vos. Guardai-vos para não suceder que os vossos corações... Olha o que o Senhor está nos dizendo essa noite, irmãos. Guardai-vos para não suceder que os vossos corações fiquem pesados com o excesso de comer e no beber e com os cuidados dessa vida. E que aquele dia venha sobre vós, de repente, como um laço. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue da glutonaria. É outra tradução do mesmo versículo. De embriaguez e do cuidado dessa vida. E venha sobre vós, de improviso, aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O que o Senhor nos manda, irmãos? Vigiar, guardar, para que essa vida não nos consuma, para que os prazeres dessa vida, a correria dessa vida não nos consuma, e nós, como o Senhor nos advertiu,
nós busquemos só tesouros nessa terra, onde o ladrão e a ferrugem nos roubará. E o Senhor diz: guardem, vigiem, para que vocês não sejam pegos desapercebidos. Então por que Enoque não foi pego desapercebido? Porque ele andava com Deus. Se Matusalém, ou a palavra profética que Matusalém carregava no nome, a morte trará juízo, não trouxe nenhuma significância para ele. Porque ele andou por 300 anos com Deus e não mais era, porque o Senhor o tomou para si. Enoque, irmãos, prefigura os vencedores e as primícias, os que serão levados antes. Por isso eu sou pré, porque eu consigo enxergar que ele é a parte que é levado antes. E Moisés, melhor dizendo, e Noé é salvo na arca, com 8, e o restante do mundo perece diante do dilúvio. Então, irmãos, como eu disse, aqui talvez a igreja, quase todo mundo, seja pré, ou pós, ou mid, não sei qual a sua posição. A igreja será arrebatada. Talvez você nem sabe do que eu estou falando. O que é pré, o que é pós, o que é mid. Vem nos fundamentos que você vai aprender. Amém? Mas indiferente, se você acha que a igreja vai ser arrebatada no abrir e fechar de olhos, não tem uma música assim? Que você seja pego apercebido. Apocalipse 3:10 é um dos motivos. Apocalipse 3:10 é um dos motivos que Rubens diz que eu sou pré-parcial. Por quê? Porque Apocalipse 3:10 diz assim: irmãos, como guardaste a palavra da minha perseverança. Quem escuta a palavra da perseverança? Como guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da tentação ou da tribulação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então o Senhor dá uma garantia para nós: se você guardar, eu te guardo. O que é pré, irmãos? Para quem não sabe, de uma linguagem bem rápida, pré é quem acredita que a igreja não passa pela tribulação. Mid é quem acredita que a igreja sobe no meio da tribulação. E pós acredita que a igreja passa pela tribulação. Indiferente desses, aqui está de uma forma bem rápida, né? Vai anos talvez de estudo para você definir cada tese dessa, né? E colocar para os irmãos. Mas indiferente se você é pré, pós ou mid, o que nós temos do Senhor é o que? Guardai-vos. O que nós temos do Senhor é: fiquem apercebidos. O que nós temos do Senhor é: fiquem vigilantes. O que nós temos do Senhor aqui em Apocalipse 3:10, que não é somente para a igreja de Filadélfia, mas é também para nós, é: porque você guardou, eu te guardarei. Porque você guardou, eu te guardarei. Amém? Nós não estamos falando de salvação. Salvação, irmãos, é pela graça somente, não vem de vós, não vem de obras, é dom de Deus. Eu estou falando de estar de pé diante do Filho do Homem. Eu estou falando de ser arrebatado para o trono de Deus. Se nós somos pré, pós ou qualquer outra coisa, irmãos, isso são questões teológicas. Mas o que eu quero propor para você é: ande com Deus. Ande com Deus. Por 300 anos Enoque andou com Deus, e não mais era, porque o Senhor o tomou para si. Ele não ficou contando a teologia do nome de Matusalém. Será que ele vai morrer com 50 anos? Será que ele vai morrer daqui 20 anos? Será que é isso, aquilo? Será que o anticristo vem primeiro ou vem depois? Será que eu vou ser arrebatado antes ou depois? Será que o templo vai ser construído ou não vai ser construído? Quem é o anticristo? É esse ou aquele outro? Quem é o falso profeta? Ele não ficou fazendo essas contas, irmãos. Essas contas são boas, eu as faço. Mas nada disso importa se eu não andar com Deus. Nada disso é válido se eu não andar com o Senhor. As contas são boas, o Senhor mandou. Disse: some o número, que é 666. Ele disse para somar. Ele disse lá em Apocalipse: não cele a profecia desse livro, ou deixe aberto para que as pessoas entendam, porque o tempo do fim está próximo. É bom nós termos as nossas ideias teológicas,
Mas o mais importante é nós andarmos com Deus. Amém? Porque se ele vir antes, ele não me pega desapercebido. Se ele vir no meio, ele não me pega desapercebido. Se ele vir no final também, aí ele me pega mais maduro, né? Porque depois de uma tribulação, até aquele crente mais meia boca do mundo vai se converter. O pior crente do mundo, se passar pela tribulação, vai morar dentro de igreja. Porque se você lê o que é a grande tribulação, o negócio é sinistro. Então, irmãos, indiferente disso, a proposta do Espírito a nós é: ande comigo. Amém? Mateus 24, 45 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar ele servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Condição. Toda vez que a Bíblia fala de condição, ela está falando de algo que é antes do final. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele servo mau, o Senhor vier e disser consigo: o meu Senhor vai vir tarde, o meu Senhor vai tardar em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe, e vai separá-lo, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Por que a parte desse servo será com os hipócritas, num lugar em que há pranto e ranger de dentes, irmãos? Porque ele estava assim. Porque ele não estava vigiando. Uma das promessas para as 7 igrejas que prefigura o tempo que nós estamos vivendo é: se você vencer, eu vou te dar a estrela da manhã. A estrela da manhã na madrugada só vê às 3 da manhã, irmãos, mais ou menos. É uma hora que ela brilha bastante, por volta das 3 da manhã. Quem consegue ver essa estrela? Quem não está dormindo, quem está vigiando. Agora, quem não está vigiando vai ver o sol da justiça, irmãos. Então a proposta dessa noite ao seu coração, enquanto o TikTok, o Instagram, ou qualquer outra coisa lá está toda hora: olha, não sei quem está morrendo, eu não vou dar nomes aqui. Esse daqui acabou de assumir a presidência, olha, está trazendo paz mundial. Eu não vou dar nenhum nome, porque não é nenhum desses que é o anticristo. Dá para saber, como eu disse para os irmãos, ele mandou somar. Mas enquanto a gente fica nessa correria, olhando para o Ocidente, para o Oriente, para os nomes lá do TikTok, para os videozinhos, irmãos, nós esquecemos de fazer o quê? De andar com Deus, de vigiar, de estar fazendo o que o Senhor mandou nós fazermos, de estar apercebidos trabalhando na casa do seu Senhor. Quando eu digo casa, eu não estou falando da igreja 4 paredes, mas estou falando na obra em que Deus nos condicionou e nos separou e nos enviou. O versículo de Lucas, ele diz para que você não se perca com a correria da vida, para que você não fique demasiadamente pensando no que comer, beber e fazendo as coisas dessa vida, e se esqueça de vigiar e não fique em pé diante do Filho do Homem. Tinha uma promessa para Enoque: quando Matusalém morrer, o juízo virá. E veio no dia, melhor dizendo, no mês e no ano que ele morreu, o dilúvio veio e sacudiu a terra. Mas Enoque estava onde? Com Deus, irmãos. Por quê? Porque ele andava com Deus. Então, nesse tempo escatológico, que sim, estamos caminhando para o fim, não vou mentir para os irmãos, é daqui para pior. Eu espero melhorar. Vai piorar, irmãos. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos guarde, como guardou os egípcios, melhor dizendo, Israel dentro do Egito. Que Ele guarde a nossa casa. As coisas não vão melhorar, vão piorar. Deus me livre, né? Que palavra estranha, não é a que eu vi lá na internet. Glória a Deus por isso. As coisas vão piorando daqui para frente, mas haverá paz na sua casa, amém?
Porque quem anda com Jesus tem paz. O lugar mais seguro do mundo não é os Estados Unidos, ou o Japão, ou qualquer primeiro de país do mundo. O lugar mais seguro do mundo é estar no centro da vontade de Deus. Amém? Então, irmãos, estamos caminhando para o fim. Há uma promessa, não há várias, tem 19, 20 melhor dizendo. Falta 20 profecias para se cumprir, até consumar todas as coisas. Enoque só tinha uma: quando Matusalém morrer, o juízo virá. Nós temos 20 ainda. A próxima é o arrebatamento. Não tem mais nada para cumprir, irmãos, para a igreja ser arrebatada. Porém, eu não quero nem saber, irmãos. Eu quero andar com Deus. Amém? O que falta? Tem bastante coisas. Numa aula, seria muito bom, muito válido nós pontuarmos tudo para os irmãos. Dá para pontuar tudo? Tudo ainda não, demora um pouco. Mas dá para pontuar bastante coisa para os irmãos. Mas não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado se eu estou andando e se a igreja que eu pastorei está andando com Deus. Porque não seremos pegos desapercebidos. Como que eu ando com Deus? Depois nós vamos fazer uma série de mensagens aqui na igreja sobre o caminho do Cordeiro. Aí você vai aprender a andar com Deus. Andar com Deus, irmãos, não é só andar no mistério, na unção, no fogo. Isso tudo é andar com Deus. Mas andar com Deus é andar por onde Deus andava. Ou seja, a expressão de Deus é Cristo em carne, amém? Quer ver Deus, olha para Cristo. Então tem um caminho que ele andou, tem um lugar que ele passou, nasceu, cresceu, desenvolveu, morreu. É só nós andarmos esse caminho. Aí nós andamos com Deus. É fácil, difícil? Só pela graça aplicada em nós que nós conseguimos. Uma das formas de andar com Deus é Mateus 5, 6 e 7. Se nós pedirmos para o Espírito Santo nos auxiliar para cumprirmos Mateus 5, 6 e 7, nós já estamos andando com Deus. É só você ler várias vezes ali. E eu também, né? Porque tem dia que a gente não quer andar com Deus. Tem dia que a gente quer andar com Adão. Amém? Irmão, só tem jeito de você andar com dois. O terceiro eu quero crer que você já venceu ele. Ninguém anda andando com Satanás, não é verdade? Mas esse é o primeiro nível que a gente para de andar. Espero que nenhum crente aqui está andando com o diabo. Mas depois a gente anda com Adão e com Deus. Se a gente não tomar cuidado, a gente só anda com Adão, de braços dados com Adão. E como que eu ando com Adão? É andando comigo mesmo. Lembra do começo da mensagem? Mais uma vez, Adão conheceu a sua mulher e deu à luz a um filho. O nome desse filho foi Sete. E Sete foi feita a imagem e semelhança de Adão. Então Adão caído é o Rubens sem Jesus. Adão caído é você sem Jesus. E aí o que as pessoas fazem hoje, irmãos? Ao invés delas tentarem modificar Adão com Cristo, elas querem modificar Adão com métodos que Adão criou. Vou falar mais uma vez. Ao invés das pessoas modificarem Adão com Cristo, elas querem modificar Adão com os métodos que Adão criou. Deixa eu ver isso aqui para melhorar minha performance. Deixa eu fazer isso. Olha isso, irmãos, isso funciona em qualquer lugar. Na igreja é Cristo gerado em vós, a esperança da glória. Amém? Na igreja métodos não funcionam, métodos caídos não funcionam. Na igreja o que funciona é Cristo vivendo em nós, pela fé. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Os métodos de Adão funcionam para cuidar de Adão, lá fora. Na igreja de Jesus só funciona o método de Cristo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Porque aquele que amar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que por amor de mim perder a sua vida vai achá-la. Esse é o método de andar com Jesus. Esse é o método de andar com Cristo, irmãos. Mas esse não é o propósito da mensagem. O propósito da mensagem é, nesse tempo que nós estamos indo para o fim, tem várias profecias, Mateus 24, Daniel, Zacarias, tantas profecias bíblicas. Você tem que aprender, sim. Não é obrigação só da liderança saber Bíblia, é sua também. Quanto mais Bíblia você sabe, menos enganado você é. Quanto mais Bíblia você sabe, menos escravo você é. Quanto mais luz você tem, menos trevas tem dentro de você. É obrigação de todos, irmãos. Mas muito menos o fato de saber é mais importante nós andarmos. Amém? Andarmos com Deus. A profecia se cumpriu. O dilúvio veio e pegou a todos quando casavam e davam em casamento. O Senhor só poupou 8 que estavam dentro da arca. Mas Enoque já estava com Deus. Porque Deus o tomou para si. Porque por 300 anos ele andou com ele. Então não fique lá com medo. Quando você vê uma coisa lá no Facebook, se tiver nexo, se for uma verdade, se estiver embasado com Bíblia, veja aquilo e fala: vai ser cruel, mas eu estou andando com Deus. Vai ser difícil o que vai acontecer nessa terra, mas eu estou cumprindo a palavra da perseverança. Vai ser complicado o que esse mundo vai passar. A ira do Cordeiro virá, ao ponto que até os montes serão movidos do seu lugar. Mas nós estamos andando com Deus. Amém? Amém, irmãos? Então não fique muito pensaroso, se assim podemos dizer, confie. Meu Deus, olha o que está acontecendo, olha isso, olha rumores de guerra, olha a Ucrânia, olha a Rússia, olha os Estados Unidos, olha aquilo outro, olha Israel, olha isso, aquilo. Senão, irmão, só é informação banal para nós, só é ansiedade para o outro dia. Acorde cedo, se você tem tempo, ore ao Senhor, faça do seu jeito, cada um tem um jeito com Deus. Um vai no banheiro, um na pia, um dirigindo, sei lá o que você faz. Fala: Senhor, me ajuda a andar hoje com o Senhor. Faz o teu encargo, o que o Senhor quer de você. Para que Ele te chamou? Trabalhe para Deus, ande com Deus, seja amigo de Deus. O que vai acontecer, irmãos, não nos importa. Nós temos a nossa linha de raciocínio, mas o importante é estar andando com o Senhor. Amém? Amém? Vamos propor isso a partir de hoje. Eu amo escatologia, estudo escatologia. Vamos fazer seminários de escatologia, mas nada disso é importante se nós não estivermos fazendo o beabá, que é o quê? Andar com Deus, estar apercebidos, não gastar a nossa vida com o que o Senhor condenou por fogo, irmãos. Eu sempre falo isso para vocês, mas nós precisamos que isso desça ao nosso coração. Ontem ou anteontem apareceu uma lembrança para mim no meu celular. Sabe aquelas lembranças que aparecem lá do Google Fotos? Da minha sobrinha sentada lá no sofá de casa, a Laura. Acho que ela tinha uns 2 para 3 anos, nem falava direito, estava cantando, pequenininha. Aí ontem ela ficou em casa lá hoje, né? Era para estar aqui, ela não está porque a amiguinha dela foi, a Manu, foi em Americana, ela foi junto. Está uma mocinha, irmãos, mocinha já. O que eu quero dizer para você? A nossa vida está passando demasiadamente rápido, ao ponto da gente olha e fala: olha, quanto tempo já foi?
E nós gastamos tempo demasiado com o que o Senhor condenou com fogo. Tem uma boa casa, um bom carro, não é pecado isso não, irmãos, mas não gaste a tua vida atrás dessas coisas. Não é pecado ter coisas boas, mas não venda a tua alma para o tempo por causa dessas coisas. Não fique pensando nessa vida demasiadamente, irmãos, correndo atrás de coisas que, se você for, vai ficar, amém ou não? Você abraçar o carro, a casa, a chácara. Eu não estou falando que isso é pecado, por favor, me entenda. Você vai fazer o quê? Vai amarrar nas suas costas? Aí a pessoa vai ficar para o anticristo. Nem sei se vai ter 2 terremotos de uma magnitude absurda. Eles estão lá, tanto no 6º selo quanto no 7º selo. A gente faz aqui, tá bonitinho, né? Tem que melhorar mais. Mas na hora que chacoalhar, vai cair tudo por terra, irmãos. O Senhor não vai poupar a casa dele, não, a casa é você. Aqui é só o lugar que nós reunimos para invocar o nome do Senhor. Amém? Então não gaste, por favor, tempo demasiado com essas coisas. More numa boa casa, tenha um bom carro, tenha formação, cuide da sua família, mas cante aquela música, que acho que o Robert nem sabe, e eu vou cantar falando porque eu não sou cantor. Mas tem uma música que diz assim, que sou peregrino aqui, em terra estranha estou. Amém? Somos peregrinos, forasteiros. Abraão andou de Dan até Berseba, demarcando o espaço. Não parava de andar mais. Ia para lá, montava a tenda e voltava. Mas a Bíblia nos diz, pois ele esperava uma cidade qual o Senhor é o construtor. É essa que é a nossa cidade, irmãos. É para lá que nós devemos pensar. Amém? É para lá que nós devemos querer ir. Então que nessa noite, nesse tempo escatológico do fim, ande com Deus. Ande com Deus. Quando virá essas coisas? Quando sucederá isso? Mateus 24 começa assim. Quando os discípulos estavam do lado, é a nossa tendência, do lado do Senhor, perguntando acerca do fim. É a mesma tendência nossa. Eles estavam do lado do Senhor perguntando sobre o fim, ao invés de reverenciar quem? A presença. Mas estavam preocupados com o fim. E depois ainda da ressurreição do Senhor, Atos 8 fala isso. Atos 1, melhor dizendo. Fiz o tratado, Teófilo, acerca das coisas que o Senhor não só começou a fazer e ensinar, até que ele foi recebido aos céus. Aí se você continuar lendo o texto, vai dizer que os discípulos estavam perguntando para ele quando que ele ia fazer as coisas. Ou seja, quando que ele vai restituir o reino de Israel. Então é importante você ter conhecimento, busque mais. Tem um problema, irmãos, com conhecimento. Busque a vontade de conhecimento, desde que seja um conhecimento qualitativo, né, que não te leve para trás, te leve para frente. Eu estou dizendo conhecimento bíblico. Mas no meio disso tudo, ande com Deus. Pode conhecer tudo e não andar com Deus. E às vezes pode ter um irmão que não conhece nada, mas anda com Deus. O importante é conhecer e andar. Amém? O importante não é só conhecer, é andar. Mas o importante também é conhecer. Senão a gente fica naquela história de o Senhor não usa capacitado, mas capacita escolhido. O Senhor usa os dois. Amém? O Senhor usa capacitado e usa incapacitado. Agora quem é capacitado, em tese, Pedro era menos capacitado do que Paulo. Aí Pedro escreveu 2 cartas, Paulo escreveu 13, eu acho. Então o Senhor usa os dois, mas o capacitado, ele usa mais. Amém? Amém? Glória a Deus. Então ande com Deus. Ande com Deus. O que você precisa fazer para andar mais com Deus? Cada um sabe, irmãos, o local, o lugar, o que precisa mudar na nossa vida para nós andarmos mais com Deus.
o Senhor já disponibilizou para nós. Amém? Está disponível esse andar. Na velha aliança tinha um monte de burocracias. Tinha que ir até o sacerdote, tinha que pagar o sacrifício, ou não é pagar literalmente, tinha que levar o sacrifício. Só o sumo sacerdote ia lá no átrio, melhor dizendo, no santo lugar, no Santíssimo, uma vez apenas por ano. As nações nem eram parte do povo de Deus. Com a morte de Jesus, o véu do templo se rasgou. Amém? Não entramos lá, Ele que entra em nós. Não vamos lá em Israel para entrar lá no domo da rocha. Não, o Senhor entra dentro de cada um que creu. Amém? Se de fato estiver 2 ou 3 reunidos, em realidade invocar o nome do Senhor, Ele se faz presente. Então é mais fácil hoje do que era antes, irmãos. É isso que eu quero mostrar para você. É mais fácil invocar o nome do Senhor hoje do que antes. Sendo, pois, mais fácil, o rigor para nós será maior, amém? Não pense que a graça, eu amo a graça. Vivemos graça sobre graça. Mas não se esconda atrás da graça, nesse sentido. Por quê? Porque quem muito é dado, muito é cobrado. Hoje onde estivermos, estou em casa, o Senhor, invoca o nome do Senhor, Ele vem na Assembleia, vem dentro de mim. Podemos falar com o Senhor, não precisa ir até Jerusalém, não precisa ir 3 vezes ao ano lá, não precisa levar a oferta lá. Mas, quem muito é dado, muito é cobrado. Amém? Então, que nessa noite, você saia com esse discernimento daqui, de andar com Deus. Quanto tempo falta do fim? Não sei, estou andando com Deus. O anticristo vem antes ou depois? Não sei, estou andando com Deus. Ou saiba, mas indiferente de saber ou não, diga, mesmo que ele apareça lá ou acolá, ou que seja aquele ou aquele outro, eu estou andando com Deus. Eu estou aguardando, eu estou esperando, eu estou vigiando, eu estou vivendo o que o Senhor quer que eu viva. Aí não seremos pegos desapercebidos. Amém? Que essa palavra, irmãos, traga vida no seu coração, luz, traga clareza, menos medo do fim, e a nossa redenção, irmãos. Por que as pessoas têm medo de algo que vai nos beneficiar? A nossa redenção. O Senhor não nos destinou para a ira. Amém? Você é filho de Deus, governante do porvir. O porvir não será os anjos que o Senhor condicionou, mas está escrito lá em Hebreus 2 que Ele condicionou a nós. Quando o Senhor trocar o governo dos céus e o governo da terra, os homens governarão no lugar dos anjos. Essa é a sua posição, se de fato o Senhor te achar vigiando. Por que nós temos medo da nossa redenção? Por que nós temos medo da nossa glorificação? Não é para termos medo, irmãos, é para nós reunirmos e falarmos: Maranata, ora vem, Senhor. Se você está com medo é porque você tem culpa no cartório, ué. Você está com medo é porque tem coisa que tem que ser resolvida. É para nós falarmos: Maranata, Senhor, estou aguardando, estou vigilante, estou apercebido, estou aguardando a sua vinda, estou andando com o Senhor. Amém? Não é para nós ficarmos com medo, não é para nós ficarmos desesperados. Apocalipse 22 diz que a nova cidade, a nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus com os homens. Toda lágrima será enxugada, irmãos. Estaremos diante do Senhor pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Eu vi o final, você também. Só você ler lá na sua casa Apocalipse 21 e 22. No final o Senhor ganha. No final o Senhor venceu. Mesmo que hoje o jogo esteja uma lavada,
alguém possa pensar assim, o Senhor está perdendo, mas o Senhor já viu o jogo inteiro e já se alegrou com a vitória. Amém? O Senhor já viu o jogo inteiro. Mas está 19-0 para o Satanás. Vai virar 20-19, irmãos. Porque o Senhor viu o jogo inteiro e se alegrou, como está lá em Provérbios 8. O Senhor viu todas as coisas e se alegrou. E lá diremos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. Amém, irmãos? Então não fique demasiadamente preocupado. Fique andando com Deus. Não fique desesperado. Fique desesperado se você não está andando com o Senhor. No nome de Jesus. Amém? Enoque não se importou se o nome de Matusalém significava quando morrer virá o juízo. Mas Enoque andou com Deus e já não mais era, pois o Senhor tomou para si. Que essa palavra conforte os nossos corações e que nós possamos andar com Deus.